Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. Você que investe em ações ou pretende investir em ações, naturalmente que uma grande dificuldade que tem é escolher em qual empresa investir. E para escolher a empresa na qual se pretende investir, tem que se conhecer um pouquinho da sua história, o que essa empresa faz, de onde ela vem, para onde ela vai, mas principalmente saber sobre a sua situação econômica e financeira. Como que ela está financeiramente, como que está seu nível de endividamento, até para a gente poder avaliar os riscos que existem dentro desse investimento, mas principalmente saber como que ela está em termos de lucratividade, de rentabilidade. Afinal de contas, investir é para se ter retorno, e aí o retorno só tem quando a empresa é lucrativa. E hoje nós vamos trazer uma empresa aqui que é mais do que centenária, pelo menos toda a história dela é mais do que centenária. A história começa lá em 1853. Mas, para retratar essa empresa, eu tenho que agradecer os nossos inscritos que participam aqui conosco e que nos mandam a sugestão para que a gente possa repartir esses conhecimentos. Trata-se do Ronaldo Dantas. Ô Ronaldo, que bom ter você conosco. Muito obrigado pela participação, obrigado pela sugestão, prazer poder lhe atender, Ronaldo. Também o João Pedro Raffo. Ô João Pedro, que bom também ter você com a gente, João. Um prazer também ter você aqui junto com o canal e muito obrigado também pela sugestão. Espero corresponder às expectativas de vocês. Mas caso vocês queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negrafim, manda lá a sua sugestão, aproveita, faça a sua inscrição, dá um like aí, né, rapidinho, dá um like aí, que nos ajuda bastante aqui e ajuda também a construir e repartir conhecimentos com todos vocês aqui, tá? Mas a empresa indicada pelo Ronaldo Dantas e pelo João Pedro Raffo é uma empresa que com certeza você já consumiu os produtos dela. Trata-se da Ambev S.A. E a Ambev S.A., como eu falei para vocês, tem uma história fantástica, uma história que começa lá em 1853, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Quer dizer, a história toda da cerveja aqui no Brasil, né? Começa em 1853, em Petrópolis, quando um descendente de alemães ali começou a produzir uma cerveja artesanal. E a primeira cerveja artesanal a ser produzida foi a Boêmia, tá? Então começamos ali com a história da Boêmia, que começa em 1853. Já, por outro lado, em 1885, daí também começa uma outra história também da cerveja, que é lá em São Paulo, que trata-se da Companhia Paulista de Cervejas Antártica. E a Antártica, ela começa ali, era uma fábrica de gelo, também tinha ali refrigeradores ali para armazenamento de frios e etc. E daí, a partir desse momento, resolveram também produzir cerveja. Então daí começa a trajetória da Antártica lá em São Paulo. Também no Rio de Janeiro, agora voltando para o Rio de Janeiro, também praticamente nessa mesma época, entre 1885 e 1888, também surge a companhia de cervejas Brahma, a Brahma que foi fundada por um suíço, pelo Josef Williger, né? E aí começa então a Brahma no Rio de Janeiro. Olha só, então a gente está contando a história aqui da Boêmia, que veio de um lado, da Antártica do outro, da Brahma do outro lado. São três companhias que vão andando ali em paralelo. E aí, na sequência, já em 1889, a Antártica daí começa ela, então, a produzir cervejas. A Brahma já vinha produzindo cervejas e a Boêmia, lá desde 1853, produzindo cervejas. A partir de 1904, aí a Antártica passa também a produzir a soda, né, um refrigerante, a soda limonada, né, quem já não tomou uma soda limonada da Antártica. E em 1914, a Brahma daí também começa a produzir a sua linha de refrigerantes. Então agora temos as cervejas e os refrigerantes. E a Boêmia continua só no mercado de cerveja. Já no ano de 1918 surge o grande sucesso da Antártica, que foi o Guaraná Antártica, que é um dos refrigerantes mais vendidos do mundo até o momento, que é um dos refrigerantes mais tradicionais aqui do mercado brasileiro. E aí, então, as três empresas, elas vêm caminhando, né, em paralelo ali, sendo que a Antártica e a Brahma, que disputavam ali praticamente a liderança do mercado, e aí foram comprando outras pequenas cervejarias e praticamente as duas dominando o mercado, com a Boêmia correndo por fora. Até que chega no ano de 1960, aí a Antártica compra a Boêmia. Então, a partir de agora, a gente tem duas empresas só disputando o mercado, a Antártica e a Brahma. Já chegando no ano de 1978, a Brahma também nesse processo de crescimento através da aquisição de outras empresas,
compra também a Skol, e a Skol passa a fazer parte do portfólio da Brahma. Já no ano de 1984, aí é que entra três figuras emblemáticas aqui da economia brasileira, que é o Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e o Marcel Telles, que eram do Grupo Garantia, era um fundo de investimentos dos três que acabaram comprando a Brahma. E aí já no ano de 1993, as duas empresas se unem, formando a Ambev, e o comando dessa empresa continua na mão do Grupo Garantia, do Carlos Alberto Telles, do Jorge Paulo Lemann e do Marcel Telles, do Carlos Alberto Sicupira e do Jorge Paulo Lemann. Continua então agora no comando deles. A partir de agora, das três empresas, então sobrou uma só, a Ambev. E aí, a partir desse momento, a Ambev começa o seu caminho no sentido de internacionalizar a marca. Aí ela faz uma parceria com a Interbrew lá da Bélgica, e dessa parceria, então a Ambev passa a fazer parte agora da Interbrew, aí no comando continua com os três, né? E aí na sequência passa a ter dentro do portfólio a Stella Artois. Então a Stella Artois agora passa a ser parte também da Ambev. Já na sequência, no ano de 2008, aí eles compram a grande tacada deles, que é comprar a maior cervejaria do mundo, que é a Anheuser-Busch, que é dos Estados Unidos, que é detentora da marca Budweiser. E a partir desse momento, a Budweiser passa a ser parte também da Ambev, né? Então, com isso, a Ambev se tornou uma das maiores companhias, a maior companhia de cervejas do mundo, né? E na sequência, claro que não poderia ficar só dependente da cerveja e dos refrigerantes, e aí começaram a ampliar a sua linha de atuação, indo para chá, indo para água, indo para sucos, indo para energéticos com a marca Fusion, e aí vem todo no processo de crescimento. Mas para que a gente possa saber como é que está a situação da Ambev, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e do primeiro semestre de 2022. E através dos números, vamos ver como que está a situação da Ambev. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Ambev S.A. referentes a 2019, 2020, 2021 e também do primeiro semestre do ano de 2022. E através dos números vamos entender o que é a nossa maior empresa aqui de cervejas, refrigerantes, enfim, é uma das marcas aqui da economia brasileira. Começando pelo ano de 2019, é uma empresa de 101 bilhões de reais, o tamanho da Ambev, tudo aquilo que tem dentro do seu patrimônio. E aí você vai observar no balanço, lá buscando o balanço da empresa, que no intangível, que ela vai ter um valor bem significativo, 41 bilhões de reais, que aqui estão todos os ágios das aquisições, as marcas da empresa, enfim, todos os bens de natureza incorpórea, porém que possuem um valor econômico, que totalizava em 2019 41 bilhões. Já o imobilizado totalizava 22 bilhões. E o que é imobilizado? Máquinas, equipamentos, as instalações, enfim, toda a estrutura de funcionamento da Ambev. E nessa parte de cima aqui nós temos o quê? O capital de giro, o ativo circulante, que fechou 2019 com 27 bilhões de reais, o que correspondia a 27,1% de todo o ativo da empresa. E esse capital de giro ele é separado, é dividido aqui em caixa equivalente, que é o dinheiro que a empresa tem para poder trabalhar. 11 bilhões 915 milhões de reais, 11 bilhões 915 milhões de reais, hein? Em caixa, banco e aplicação. 4 bilhões e 400 em contas a receber e 5 bilhões 978 milhões em estoques. Indo para o ano de 2020, a empresa ela dá uma crescida, que ela vai de 101 para 125 bilhões de reais. E o capital de giro aumenta para 35 bilhões e passa a representar 28,2% de todo o ativo da empresa. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, vai para 18 bilhões. Aqui o contas a receber praticamente estável, aqui 4 bilhões e 300. Um aumento no estoque que vai para 7 bilhões e 605 milhões de reais. Indo para o ano de 2021, a empresa aumenta um pouco mais seu tamanho e vai para 138 bilhões. E desses 138 bilhões, aí nós temos aqui no capital de giro 38 bi 627 milhões de reais. O volume de dinheiro em caixa praticamente estável, 18 bilhões, 4 bilhões e 700 em contas a receber e o estoque aumenta, vai para 11 bi. Já agora, em junho de 2022, a empresa até apresenta aqui uma pequena queda aqui no seu tamanho. Ela fecha aqui com 136 bilhões de reais.
O capital de giro estável, 38 bi, diminui aqui um pouco o volume de dinheiro em caixa para 15 bilhões e 600, o contas a receber estável com 4 bilhões e 700 e o estoque aumenta mais ainda, 12 bilhões e 587 milhões. Então, olhando a Ambev aqui pelo seu tamanho, ela sai de 101, 125, 138 e aí se estabiliza, pelo menos nesse começo de ano aqui. O capital de giro 27, 35, 38 e se estabiliza pelo menos nesse começo de ano aqui. Olhando agora o endividamento da Ambev, aí nós vamos olhar no passivo. Então, quando você quer ver o quanto que uma empresa deve, você vai lá no balanço patrimonial, pega a parte de passivo. Aí você vai ter lá dois grupos, passivo circulante, que é o que ela tem que pagar esse ano. Passivo não circulante, que ela tem que pagar a partir do ano seguinte, né? Então, são as dívidas de curto e de longo prazo, que formam o endividamento total, 39 bilhões de reais. Mas daí quando se olha um endividamento de 39 bilhões de reais, que é assustador, mas ao se comparar esse valor com todo o patrimônio da empresa de 101, né, então vamos observar que a dívida é baixa, 38,5%. De tudo que a empresa tem, ela deve 38,5%. Já no ano de 2020, a dívida sobe aqui para 50 bilhões e passa a representar 40%. Em 2021, 54 bilhões, apesar do crescimento nominal, o peso da dívida é um pouquinho menor, 39,4%. E agora, nesse começo de ano, aqui no primeiro semestre de 2022, há uma redução na dívida que fecha aqui em 49 bilhões de reais, com 35,9%. Então, assim como a gente observou há pouco aqui, que a empresa diminuiu um pouco seu tamanho, que ela ficou com menos dinheiro, apesar de que 15 bilhões é muito dinheiro, né? Mas ela ficou com menos dinheiro, mas em compensação, a empresa ficou com menos dívida, e principalmente aqui, ó, no curto prazo. E outro detalhe que chama atenção na Ambev é que nos balanços nós temos aqui essa linha, ó, empréstimos e financiamentos, que são dívidas que a empresa tem com os bancos, de empréstimos e financiamentos de curto prazo, onde nós vamos ver que é uma dívida muito pequena o que a Ambev tem com os bancos. Ela tem sim financiamentos de longo prazo, mas dívidas de curto prazo com o banco é uma dívida muito pequena. Olhando agora os resultados, quanto que a Ambev fatura por ano? No ano de 2019, 52 bilhões. Em 2020, mesmo com pandemia, 58 bilhões. Em 2021, 72 bilhões. E agora, em 6 meses do ano, já acumula 36 bilhões, projetando um faturamento, no mínimo, igual ao ano de 2021. Então, projetando isso aqui para os 12 meses, daria também em torno de 72, 73 bilhões de reais. Já o mais importante do que o faturamento é o lucro. E aí o lucro da Ambev, em 2019, 12 bilhões. Em 2020, 11 bilhões e 700. Em 2021, 13 bilhões e 100. E agora, em 2022, acumula aqui um lucro de 6 bilhões e meio, também projetando para 12 meses, um lucro aí de pelo menos 13 bilhões e 200 milhões de reais. Então, é uma empresa que vem aqui com volume de lucro bastante alto, bastante significativo o volume de lucro da Ambev. Olhando mais de perto agora a situação financeira da Ambev, temos nesse quadro aqui os índices de liquidez. E o que é? Por que tanto enfoque na liquidez? É que na liquidez você vai ver se a empresa ela está bem ou se ela não está bem financeiramente, se ela consegue pagar suas contas ou não, se ela trabalha com folga ou se ela trabalha sem dinheiro em caixa. Então, como que está a situação financeira da empresa? A liquidez geral, médio, curto, médio e longo prazo. Se a empresa consegue pagar suas dívidas no curto, médio e longo prazo. Aí ela sai com uma liquidez geral de 0,96 lá em 2019, sobe para 1,05 em 2020, 1,06 em 2021 e 1,16 agora em 2022. Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,16. Paga e sobra. Não é uma folga financeira, mas é uma empresa que não tem aperto financeiro. Olhando o curto prazo, que é o outro gráfico que nós temos do lado, que é a liquidez corrente. Na liquidez corrente vai medir se no dia a dia a empresa consegue pagar suas dívidas ou não. Então ele sai com um índice de 1,10 lá em 2019, 1,06 em 2020, 0,99 em 2021 e agora sobe para 1,13. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela dispõe de R$1,13. Paga e sobra ali um pouquinho. Então é uma empresa que a gente não pode considerar aqui uma empresa que tenha folga financeira, mas também não tem aperto financeiro. É uma empresa que é extremamente equilibrada financeiramente.
Já o endividamento, nesse outro quadro aqui, vamos observar o tamanho e o comportamento da dívida da Ambev ao longo dos últimos anos, desde 2019, quando estamos fazendo essa análise aqui. Ela sai com uma dívida de 38,5%, sobe para praticamente 40%, permanece ali nos 39,4% e agora em 2022 cai para 35,9%. Então, mostrando o quê? Que a empresa praticamente ela mantém um equilíbrio também no seu endividamento, variando ali entre 38,5% até 39% aproximadamente. Ela vem mantendo estável o endividamento. E de tudo aquilo que ela tem, ela deve 35,9%, uma dívida baixa pelo porte da empresa. Nesse outro quadro aqui temos também os índices de rentabilidade. E a Ambev ganha dinheiro naquilo que ela faz, então começando ali pela margem líquida. A margem líquida que vai medir o ganho que a empresa tem em relação ao faturamento. Então, quer dizer, de tudo aquilo que a Ambev vende, paga o custo, paga a despesa, paga resultado financeiro, paga imposto e sobra quanto? 23,4% em 2019, 20,1% em 2020, 18% em 2021 e agora nesse primeiro semestre 18,1%. Então de tudo aquilo que ela vende sobra líquido e limpo para a empresa 18,1%. Já a rentabilidade do ativo mede qual é o retorno que a empresa tem em relação ao investimento feito dentro da atividade. 11,9%, praticamente 12% lá em 2019, 9,4% em 2020 e 9,4%, 9,5% em 2021. Então, em relação a todo investimento, a empresa gera um ganho de 9,5%. Já na rentabilidade do PL, ela mede qual é o retorno que os acionistas têm através dos lucros gerados pela empresa. 19,5% em 2019, 15,6% em 2020 e 15,6% em 2021. Então, todos os acionistas que já tinham as suas ações dentro da empresa, através dos lucros gerados pela Ambev, tiveram um ganho de 15,6% no ano de 2021. Não trago 2022 porque, como esses índices aqui eles são anualizados, a informação ficaria distorcida, razão pela qual fazemos até o ano de 2021. Já nesse outro quadro aqui temos agora os indicadores relacionados às ações. Hoje, se pegarmos o patrimônio da Ambev e distribuíssemos entre todos os acionistas, caberia a cada ação R$ 5,48. Isso então passa a ser o quê? O valor do patrimônio da empresa relacionado a cada ação, R$ 5,48. Porém, para você comprar uma ação da Ambev, você não vai pagar R$ 5,48. Ela está sendo comercializada na faixa de R$ 15,80, R$ 15,82, cotação essa do último dia 26 de agosto, quando da gravação desse vídeo. Então, uma ação da Ambev é vendida a R$ 15,82, mostrando que ela é bem maior do que seu valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de R$ 2,89. Então isso quer dizer o quê? Que as ações da Ambev têm um ágio de 189%. Lucro por ação, com base no ano de 2021, a empresa gerou um lucro por ação de 86 centavos, o que dá uma rentabilidade da ação de 5,44%. Tá, e por que a rentabilidade da ação é menor do que a rentabilidade do PL? Que a rentabilidade do PL é medida sobre o valor patrimonial e a rentabilidade da ação é medida sobre o valor de mercado. Como o valor de mercado é bem maior, então a rentabilidade da ação acaba sendo bem menor que a rentabilidade do PL. Dividendos por ação. No ano de 2021, a Ambev distribuiu 67 centavos a título de dividendos e fechou com uma relação preço/lucro de 18,40. O que é esse 18,40? Se você comprar uma ação da Ambev, você vai levar aproximadamente entre 18 e 19 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Destaca-se que quanto maior for esse PIL, mais cara é a ação, né? Então, esse índice aqui, quanto mais alto, mais cara é a ação. Quanto mais baixo, sinaliza que a ação está barata. Aproveito e trago para vocês esse gráfico aqui extraído lá do Google, que vai mostrar o comportamento das ações da Ambev ao longo dos últimos 5 anos.
Começando lá por setembro de 2017, as ações sendo vendidas na faixa de R$ 20 lá em 2017. E aí ela começa ali a subir e vai chegando até 2018, batendo na faixa de R$ 24. A partir daí, aí ela despenca e vai lá para a faixa de 17, R$ 18. E aí na sequência cai mais ainda, chegando a bater ali na faixa de praticamente R$ 15, isso lá no comecinho de 2019. Chegando em 2019, ela vem ali numa tentativa de crescimento, né, chegando ali praticamente em 2020 na faixa de R$ 19. Aí vem a pandemia e você vai ver aquela queda bem no meio do gráfico ali, ó, quando as ações elas despencam e chegam a bater na faixa de R$ 11. E a partir desse momento ali da pandemia, quando tudo foi já se normalizando, apesar da pandemia, as ações ali ensaiaram uma alta e começaram ali um processo de elevação, chegando a bater de volta na faixa de R$ 19 no ano passado, em junho de 2021. E desde então, as ações da Ambev vêm ali numa tendência de queda. Claro que algumas oscilações para cima ou para baixo, numa tendência de queda, chegando a bater novamente ali na faixa de R$ 12, R$ 13, agora em junho de 2022. E agora você vê bem na pontinha do gráfico ali uma tentativa de elevação, onde as ações elas chegaram ali já na faixa de 15,70, 15,80 nesse mês de agosto de 2022. Então nesse gráfico você observa quando que a ação da Ambev esteve mais barata, quando que a ação da Ambev esteve mais cara e qual foi o comportamento do valor das ações ao longo dos últimos 5 anos. Tá, então, mais uma empresa analisada, Ambev S.A. E com certeza você já consumiu os produtos da Ambev, ou na parte da cerveja, ou na parte dos refrigerantes, ou dos sucos de água, isotônico, enfim, todas a linha de produtos da Ambev, né? E a Ambev aí é um símbolo de uma empresa brasileira que se internacionalizou, uma empresa brasileira que foi lá para fora e hoje é a maior cervejaria do mundo, né? Fazendo parte desse grande grupo que é a Anheuser-Busch InBev, né? É porque o nome internacional é a InBev e aqui no Brasil daí é a Ambev, né? Então agora você já conhece a história dessa empresa desde o começo até o momento atual. E naturalmente, como eu falei para vocês, na hora de investir, nós temos que conhecer um pouquinho da empresa, saber porque a história da empresa nos dá uma linha de comportamento que a empresa vem seguindo e a partir desse momento você já olha o que ela veio fazendo do passado para cá e já nos projeta o que ela fará daqui para frente também, né? E aí quando você for comprar ações, pelo menos você já sabe aonde que você está entrando, que empresa que você está comprando, mas principalmente sabe como que a empresa está em termos econômicos e financeiros. E a empresa dá lucro, não dá lucro? E a empresa tem algum perigo nela de endividamento, falta de dinheiro, enfim, tudo isso aí você sabe através da análise das demonstrações contábeis que a gente reparte com você aqui. E aí, naturalmente, com outras pesquisas que você vai fazer, aí você fundamenta o seu processo de decisão para tomar a decisão mais assertiva possível. Para quê? Para que possa construir o seu patrimônio, para que possa, lá na frente, ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês!